Olá, estudantes dos novos anos, tudo bem com vocês? Espero que sim! Em nossa aula de hoje, nós iremos aprender os conceitos complementares sobre o gênero do substantivo. Vamos lá? Iniciarei lendo para vocês uma opinião nada positiva do ator e cineasta Alan Wood. Mais do que em qualquer outra época, estamos numa encruzilhada. Um dos caminhos leva à catástrofe e ao mais terrível desespero. O outro leva à extinção total. Façamos a escolha certa. Pois bem, eu gostaria que vocês prestassem atenção no significado das palavras que estão destacadas em negrito. Então, nós temos época, que está nomeando um período de tempo, encruzilhada, nome do lugar em que dois caminhos se cruzam, caminhos, nome que se dá a um lugar onde se pode andar, catástrofe, nome de um acontecimento assustador, desespero, nome de um sentimento, extinção, nome de um acontecimento ou de uma ação, e escolha, nome da ação de escolher. Todas essas palavras que estão destacadas no texto, elas são classificadas como substantivos. Por quê? O substantivo é a palavra que, quanto ao seu conteúdo, ele nomeia seres reais, como casa, sol, ônibus, árvore, e imaginários também, como fada, dragão, saci. Também nomeia ações, como corrida, construção, planejamento. Nomeia qualidades, beleza, palidez. Nomeia sensações, frio, arrepio. Nomeia sentimentos, como amor, medo, raiva. E quanto à forma, flexiona-se em gênero e número. Em nossa aula de hoje, nós iremos focar nas flexões de gênero. O gênero é relativo à palavra e não ao sexo dos seres, no contexto do estudo que nós estamos fazendo aqui. Por isso, todos os substantivos possuem gênero, mesmo aqueles que nomeiam coisas. Em geral, como nós sabemos já, é masculino o substantivo que admite o artigo o. E é feminino aquele que admite, anteposto a ele, o artigo a. Temos alguns exemplos aqui de substantivos do gênero masculino: o gato, o lápis, o armazém. E de substantivos dos gêneros feminino: a gata, a mesa, a linguagem. Os substantivos que possuem duas formas para indicar o gênero, duas formas diferentes, uma para o masculino e outra para o feminino, eles são chamados de biformes. Então, para o masculino, nós dizemos menino, para o feminino, menina. Burguês, para nos referirmos ao gênero masculino, burguesa, para o feminino. Homem, para o masculino, e o feminino de homem, mulher. Aqueles que possuem uma só forma para indicar os dois gêneros, eles são chamados de uniformes. Então, vejam bem, prestem atenção. A onça, eu estarei me referindo tanto para o gênero masculino como para o gênero feminino. A pessoa, da mesma forma, tanto para o masculino quanto para o feminino. Eu uso o indivíduo, tanto para me referir ao gênero masculino quanto para o feminino. Paciente, eu posso usar antes do substantivo o artigo o ou a. O paciente para me referir ao gênero masculino, a paciente para o feminino. Mas vejam que o substantivo, ele não sofreu modificações. O rival, a rival. Vamos entender agora a formação de alguns substantivos biformes. Então, os substantivos masculinos terminados em O, para eu formar o feminino deles, eu troco esse O, a desinência O, por A. Então, garoto,
troco o O por A, formo feminino, garota. Aluno, da mesma forma, aluna. Os substantivos masculinos terminados em E, eu troco por A para formar o gênero feminino. Elefante, elefanta. Mestre, mestra. Presidente, presidenta. Aqueles que terminam em E, A, eu troco por essa, esa, isa. Então, sacerdote, sacerdotisa. Poeta, poetisa. Conde, condessa. Os substantivos masculinos terminados em eis, or, z ou l, eu não vou trocar, agora eu vou acrescentar a letra A. Então, francês, francesa, autor, autora, bacharel, bacharela. E aqueles que terminam em ão, eu troco por an, ao ou ona. Então, cidadão, cidadã, patrão, patroa, folião, foliona. Observem algumas exceções para a terminação ão. Então, ladrão, o feminino de ladrão será ladra. Barão, baronesa. Sultão, sultana. Os substantivos masculinos terminados em or, eu vou trocar o or por eira ou tris. Namorador, namoradeira. Ator, atriz. Existem também algumas terminações variadas, né? Elas não estão incluídas aí nessas definições, né, padronizadas que nós acabamos de estudar. Então, nós temos herói, o feminino de herói, heroína, maestro, maestrina, monge, monja, hebreu, hebreia, avô e avó. É interessante que com o tempo, né, os substantivos, eles também podem sofrer modificações, né? Então, vai depender dos contextos de uso, das formas com que as pessoas vão utilizando. Então, por questões relacionadas à política mesmo, né, história e fatores históricos, hoje nós temos o feminino de presidente, né? Presidenta. E ministro também, nós temos ministra. Então, nós vemos que mulheres estão fazendo parte desse cargo, então o feminino foi formado também a partir disso. Vejam que interessante essa manchete de notícia aqui que eu separei para vocês. Equador terá mulher ministra na defesa. Veja que o jornalista, ele necessariamente não precisava ter usado mulher, já que ministra já está se referindo ao gênero feminino, não é? Mas ele quis reforçar, né, para que as pessoas atentassem, né, que o Equador agora teria uma mulher como ministra da defesa, né? Vejam que interessante. Nós vamos agora falar da formação por alteração de radicais, né? Até então nós estávamos tratando de desinências, agora nós vamos para os radicais. Então, há substantivos que mudam de gênero por meio de outra palavra ou de outro radical. E aí eles são heterônimos, né? São formados por palavras diferentes. Então, nós temos genro para masculino, nora para feminino, boi como usado para masculino, vaca para feminino, homem para masculino, mulher para feminino, padre para masculino e madre para feminino. Os substantivos podem ser uniformes. Então, quando eles são uniformes, eles possuem uma só forma para masculino e para feminino, né? Diferente do que a gente acabou de ler, né? Então, há três tipos de substantivos uniformes. Então, nós temos os sobrecomuns, né? Eles apresentam um só gênero para indicar seres do sexo masculino e do sexo feminino. Então, veja, a criança, o ídolo,
o sujeito, a vítima. Então, eles se referem a tanto um gênero quanto a outro. Existem também, dentro dos uniformes, os comuns de dois. Então, apresenta uma só forma para o masculino e para o feminino. E fazem a indicação de gênero com auxílio de artigo ou de adjetivo. Por exemplo, prestem atenção. O imigrante para o masculino, a imigrante para o feminino. Então, eu tenho o mesmo substantivo, o que mudou foi apenas o artigo que o antecede. O paciente, como a gente já viu lá anteriormente, né? Para o masculino, a paciente para o feminino. Belo democrata para o masculino, bela democrata para o feminino. Nesse caso aí, nós vemos que o substantivo ele está antecedido por um adjetivo, né? Belo e bela. Dentro ainda dos substantivos uniformes, nós temos os epicenos. E eles são aqueles que nomeiam os animais ou os insetos e não variam quanto ao gênero. Para expressarmos o sexo do animal, usamos o auxílio dos adjetivos macho e fêmea, como é o caso, por exemplo, onça macho para o gênero masculino, onça fêmea para o gênero feminino, crocodilo macho para o masculino, crocodilo fêmea para o feminino. Gênero e significado. Prestem bastante atenção agora nesse ponto, porque nós vamos entender como é que a mudança, né, da colocação desse artigo pode interferir no significado do substantivo. Então, vejam, alguns substantivos são masculinos ou femininos, de acordo com o sentido em que são empregados, né? Quando ele não vem lá no texto antecedido do artigo, você vai ter que prestar atenção no contexto em que ele está empregado. Então, veja, o cabeça significa chefe ou líder. Já a cabeça é uma parte do corpo humano. O grama significa unidade de medida. A grama é um tipo de vegetação. O guia, pessoa que orienta ou mostra o caminho. A guia, documento para pagamento de impostos, autorizações de consultas. O capital, conjunto de bens, dinheiro. A capital, cidade. O língua é um intérprete. A língua, músculo do aparelho digestivo, ou um idioma referente a um país. Os substantivos que oferecem dúvidas quanto ao gênero, prestem também bastante atenção. Então, são sempre masculinos os substantivos. O alvará, né, que trata de um documento judicial. O cólera, significa doença. O dó, que significa compaixão. O eclipse, fenômeno astronômico. O guaraná, utilizado na fabricação de refrigerantes. Eu tenho que me referir sempre no masculino para esses substantivos. Ainda substantivos que oferecem dúvidas quanto ao gênero. Então, são sempre femininos. A alface, a mousse, a couve-flor, a ênfase. Lembrem-se, sempre devo me referir no feminino quando for utilizar esses substantivos. E alguns admitem os dois gêneros, né? É o caso de o laringe, a laringe, o personagem, a personagem, o dengue, a dengue, o diabetes, a diabetes, o preá, a preá, o omelete, a omelete. Bem, eu espero que vocês tenham compreendido o conteúdo abordado na aula de hoje. Pesquisem mais, leiam bastante, certo? E eu gostaria de deixar uma mensagem aqui para finalizar a nossa aula, especialmente para vocês. Se apaixone por estudar, pois é isso que vai tornar o seu sonho realidade. Então, forte abraço,
Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau!